Fátima entrando. Estão entrando aí. Que agora tem Sextou. 200 mil likes. A gente está concorrendo agora com Gustavo Lima, Jorge Matheus. Vem Léo Santana depois aí. Até vou comentar com ele sobre essa questão O de marketing pessoal. Léo Santana essa semana deu uma assessoria dele também. Agora, Sandro. O pessoal chegando, viu? Tá chegando, vai da gente. E Deixa um aí, pouquinho mais. como é que tá você? Rapaz, se essa quarentena alguém tá tirando para descansar, sou eu, velho, porque eu tô trabalhando sem parar. Então somos dois. Tô vendo o seu trabalho aí com seus alunos virtualmente. Parabéns, viu, amigo? Show de bola. Tem que movimentar, né? Até porque eles, muitas vezes nesse período, eles ficam com a mente, não sabe o que pensar, né? Especialmente criança, então eu tento estar ativo e dar uma atividade para eles e eles se sentirem abraçados também pelo professor, isso é importante. O Né? E pessoal tá também entrando pensar aí, em viu? Mas é verdade, Fausto. Se os adultos estão com dificuldade de entender esse momento, você imagina as crianças, né? Os adolescentes. as pessoas não entendem que isso é um fato que acontece de décadas em décadas. Então, na verdade, ninguém estava preparado para isso, mas a forma como você absorve e enxerga é que vai fazer toda a diferença. Não adianta também ficar Exatamente. lamentando, né? Exatamente. E hoje o que a gente vai tentar menos conversar aqui é sobre essa ideia de coronavírus. Na verdade, nós não somos gestores públicos, nós não somos da área de saúde, já tem muita gente falando sobre isso. Nossa ideia aqui é, como diz os antigos, desaluviar a mente, bater um papo agradável de dois parceiros que começaram um trabalho excelente no mês de março, mostrar um pouquinho do que a gente fez, trazer alguns insights, né, alguns spoilers do novo curso. Então, essa é a nossa ideia aqui hoje, né? Um papo bem descontraído. E pensar como vai ser também o mercado quando acabar isso, né? Se é o momento das pessoas também se prepararem, repensarem suas carreiras, buscarem novos cursos, forma de aprimorar, porque daqui a pouco a vida retorna. E tem muita gente que já está pensando nisso, não está parando, não. Eu mesmo tenho projetos que estão parados, que eu estou colocando agora para começar a caminhar. Fausto, há 22 anos que eu trabalho com educação, com conhecimento, e meus últimos 10 anos foi baseado nessa linha aí, nessa linha de desenvolver carreira, o que a pessoa pretende fazer. Até eu gostei que no último curso nosso você brincou, né? Que sua noiva ficou com a cabeça bugada do que eu comentei lá sobre o mundo do trabalho. Foi bem interessante aquilo. E a minha intenção é um pouco disso, é bugar realmente a cabeça das pessoas para entenderem como se comportar no mundo do trabalho. E aí, numa live que eu fiz anterior com o parceiro Ivan Santos, eu disse que o que iria acontecer nos próximos 5 anos vai acontecer nos próximos 5 meses. Então, minha luta, né, meu objeto de estudo que eu venho desenvolvendo no mundo do trabalho, acabou, meu amigo. Não tem mais 5 anos para você traçar seu caminho. São os próximos 5 meses. E aí a palavra-chave, você já disse aí, é qualificação, é desenvolvimento mesmo. E você imagina, eu estava lendo um artigo falando que esses 2 meses, em muitos mercados, vão se caminhar 10, 15 anos. Por exemplo, no mercado educacional, as escolas estão tendo que se virar com a questão online, uma questão digital. Então, algo que aconteceria em 10 anos, as escolas estão tendo que se organizar, assim como algumas funções que muitas vezes iam para o trabalho e fazer aquele trabalho burocrático, as empresas estão entendendo que esses profissionais de casa eles podem render muito mais no seu lar, num ambiente propício a trabalhar. Então, isso também vai acontecer, uma mudança também muito grande nesse sentido. Não tenho a menor sombra de dúvidas. Olha, nós dois aí nos adaptamos, né, Sim, sim. a essa questão. Amanhã eu vou ter uma aula na Católica, aliás, um beijão para a galera aí, alguns estão me assistindo, estão nos vendo aí agora, e vai ser no modelo realmente, né, virtual, né? Vai ser no modelo remoto, como a gente chama. Então, é uma adequação. Na Unifax, a mesma coisa. Eu tenho 2 pós-graduações programadas nesse modelo remoto, de webconferência. Então, é só entender o que está acontecendo,
Pegar o que está acontecendo na parte positiva, adequar e saber trilhar o caminho. Exatamente. E aí, a gente começa, né? Acho que já o pessoal que tinha para chegar, chegou. 5 minutos, o pessoal vai chegando a partir de agora. Então já dá para a gente começar. Você quer fazer um preâmbulo de como começou essa ideia do curso? Sim, podemos. Bom, pessoal, na verdade, quando a gente fala de marketing pessoal e de comunicação em público, a gente está falando de uma coisa que se complementa. Porque um profissional que tenha um bom marketing pessoal, necessariamente ele também precisa se comunicar bem em público, assim como alguém que se comunica em público, ele precisa ter essa imagem trabalhada para ele fazer isso. Então é um casamento perfeito. Então a gente pensou, lógico que a gente aqui online, a gente não vai conseguir dar o curso que a gente dá em 4 horas, em 8 horas, que tem dinâmicas, que tem práticas, mas a gente aqui pensou em oferecer cada um 10 dicas de técnicas de teatro, 10 dicas de marketing pessoal, a gente dá para vocês. Da minha parte, eu preciso que vocês pensem que a ideia de técnica de teatro para falar em público parte da ideia de espetáculo, de que você deve pensar a sua apresentação como um espetáculo, com início, meio, fim, com um roteiro de antes, porque muita gente me pergunta, eu tenho muito medo de falar em público. Todo mundo tem algum medo. Todo mundo. Isso é normal. No entanto, se você tiver com conteúdo, tiver com um visual adequado, você tiver com um material de slide preparado, se você tiver um roteiro, um start que lhe dê segurança, uma base de voz, uma base corporal, esse seu nervosismo ele vai diminuir. Então, esse é o processo. Tudo é preparo na vida, né, Fausto? Se você se prepara bem, isso é fundamental. O que é que eu brinco Sim. sempre? Eu sou tímido. E quando a gente, no nosso último curso, quando eu disse isso, você, Leboreiro, eu também sou tímido. Então, o que é que acontece? Não tem essa questão da timidez atrapalhar você a se comunicar bem. Você continua sendo tímido, você continua sendo uma pessoa reservada, com seu traço de personalidade, mas existem técnicas, e aí Fausto é especialista nisso, para que você, mesmo sendo tímido, mantenha a sua postura, né, mantenha a sua personalidade e consiga se comunicar bem. Exatamente, porque a ideia que eu trago de um personagem público não é você criar um personagem fora do que você é você, a partir das suas principais qualidades, aí o marketing pessoal ajuda muito, você montar uma estrutura de voz, de corpo, que te dê segurança para você conseguir falar melhor em público. Porque é isso que você falou, medo, se eu for fazer uma apresentação amanhã, poxa, aquela apresentação que vale muito, eu vou estar com frio na barriga. No entanto, eu vou estar preparado no meu conteúdo, na minha estrutura de slide, que isso é muito importante, no roteiro que eu vou preparar, que eu vou preparar uma boa apresentação inicial. Então, para que eu esteja mais seguro e confiante de que eu dou conta de fazer aquilo. Porque o problema é insegurança, igual os atores que trabalham comigo, especialmente os alunos, tem alguns assistindo. Ai, professor, eu fico nervoso na hora. O primeiro passo é você memorizar seu texto. Se você souber seu texto, isso é 50%. Se você sabe qual é o seu conteúdo, isso é 50%. Porque passa 1 minuto e meio de nervoso e aí vai. E aí vai. E é treino. Sempre treino. Treino. Com certeza. E a gente comentou também no primeiro curso da questão do medo, né? O medo todo mundo tem, ele sempre vai existir. Agora a questão é você controlar, não deixar que ele controle você. O medo é aquela espécie de receio que você tem, que todo mundo goste, que dê certo, que seja um sucesso, que você agregue valor. O dia que um profissional perde esse medo, eu tenho medo desse profissional, porque ele simplesmente está fazendo por fazer. Mas você já citou 2 vezes aí sobre a questão de marketing pessoal. Eu queria já instigar o pessoal aqui trazendo 2 conceitos de Philip Kotler, que é o papa do marketing, sobre marketing pessoal, para que tudo que eu comece a falar a partir de agora, nas 10 dicas, e você com 10 dicas da questão das técnicas teatrais, eles já comecem a levar para a vida pessoal deles e comecem a mudar o mindset de cada um que está nos vendo aqui. Então, veja só, Kotler fala que marketing pessoal, né, é uma atividade que realça as qualidades do indivíduo, valorizando como pessoa para o alcance dos seus objetivos profissionais, sociais e familiares. Então, veja só, Fausto, para quem tem aquele estigma que marketing pessoal é uma ferramenta toda engessada, que você tem que seguir, que é algo meio falso,
desista. O marketing pessoal não vai inventar uma virtude que Fausto não tem uma qualidade. Até Fausto pode perceber que tem um gap nessa competência e procurar desenvolvê-la. Esse é um papel que a gente faz como mentor. Mas é pegar as qualidades do profissional e da pessoa, desenvolver destaque. Aquela velha luz bonita, né, que vocês no teatro colocam para poder dar uma incidência maior, para que aquilo se sobressaia e apareça mais, não só ao mercado, quanto também para um aspecto social e familiar. Então, marketing pessoal, o nome já diz, é desenvolver essas qualidades que cada um de nós temos. Tem uma outra, Fausto, também de Kotler. Marketing pessoal pode ser definido como um conjunto de ações estratégicas, eu adoro essa palavra estratégia, atitudes e comportamentos, tá? Que conduzem a trajetória pessoal e profissional para um feliz sucesso por meio de qualidades e habilidades inatas ou adquiridas. Olha essa questão. Você pode desenvolver habilidades e competências que você não tem, aliás, deve, tá? Do indivíduo que, aperfeiçoadas, promoverão comportamentos favoráveis à realização dos seus objetivos pessoais. Então, acho que com essas duas definições, todo mundo, né, o público é bem vasto aqui, de diversas áreas, professores, alunos nossos, empresários. Então, para que a gente consiga uniformizar esse conceito. Então, eu trago para vocês o conceito de marketing pessoal. E aí eu vou começar com minha primeira dica. Essa primeira dica, primeiro vocês precisam entender, como a gente estava falando, que o medo ele vai existir quando você for falar em público. E nosso corpo, quando está com medo, o cérebro entende que seu corpo está com medo. Quando você está qualquer animal, você está numa situação de perigo, você tem duas opções na hora do medo. Uma é fugir e a outra é encarar. Então você tem duas opções. O seu corpo sabendo, Rafão aí, saudades, meu amigo. O corpo sabendo, o seu cérebro sabendo que você está com medo, se você pensar em fugir, ele manda adrenalina para as pernas, para você correr mais rápido. Se você for encarar, ele manda para a parte superior para você enfrentar. Você viu como o cérebro é inteligente. E aí, poxa, aí dá tremedeira, fico nervoso. Então, por isso, a primeira dica é: prepare sua voz e seu corpo muito bem. Seja numa entrevista, qualquer entrevista, Leibo, que eu for fazer, uma entrevista importante, eu sim aqueço minha voz antes, faço expressão facial, trabalho o meu pescoço, porque você tem que deixar o seu corpo tranquilo. Então, não esqueça de aquecer voz, de preparar seu corpo. Se você conseguir escutar uma boa música, uma música clássica, tranquilizar a mente. Tem um exercício que eu até apliquei naquele dia, no dia do nosso curso, que esse dá para fazer aqui. Isso é simples. Que quando o seu corpo manda, você tem que enfrentar, seu corpo manda a adrenalina para cima, e aí pode acontecer do microfone estar tremendo. Então, como é que eu vou acalmar isso aqui? Primeiro que tem uma dica do microfone que nem estava aqui, que é você não ficar parado. Porque se você ficar parado, vai dar você estar tremendo. Então, passar de uma mão para o outro, mexer um pouco o microfone. Mas para acalmar a parte superior, você pode colocar suas mãos, uma palma com a outra. Façam aí, pessoal. Ó. E aí você vai fazer 10 vezes isso, respirando bem fundo e apertando as mãos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a última bem forte, 10. Vou trabalhar a circulação do sangue, respiração. Faça isso antes de uma apresentação, para você chegar com a parte de cima muito mais com oxigênio, com sangue. Então, para você chegar muito mais forte. Então, primeira dica, preparar a voz e o corpo. Com você agora. Pronto. Minha primeira dica é ter um objetivo. Reza a lenda que quem não sabe onde quer chegar, qualquer mato serve, qualquer caminho serve. E aí eu sempre brinco dizendo que deixa a vida me levar, né, Fausto? Vida leva eu. É muito bom ouvindo o Zeca Pagodinho e bebendo uma puro malte. Mas você tem que ter um objetivo. Você tem que saber aonde quer chegar. E nessa minha experiência de vida, 48 anos bem vividos, com rostinho de 45 e corpinho de 46,5,
você sempre dá risada quando eu digo isso. O que eu mais encontrei foram pessoas sem objetivo. Pessoas realmente perdidas. E aí eu costumo dizer que o que está acontecendo agora nesse momento, que eu não vou nem citar o nome do vírus e da doença, vai fortalecer e acelerar isso. Depois que tudo isso passar, e vai passar, se você não desencadear um objetivo, não determinar um objetivo, vai ser difícil. Se você não sabe onde você quer chegar, fica difícil você traçar a melhor estratégia, se preparar e a direção que você vai seguir. Então, tem um objetivo, viu, pessoal? Pessoal e profissional, pelo amor de Deus. Seu objetivo não dá. Minha segunda dica é aprenda a contar histórias. Por 2 pontos de vista. Quando você for montar o seu roteiro de apresentação, pense nesse roteiro como um filme, como uma peça de teatro, em que você tem momentos de alto, de baixa, e aí você vai caminhar com isso para a apresentação toda. Então, conte uma história, tenha um grande começo, depois você apresente seus conteúdos, ligando um conteúdo ao outro. Isso é um problema que eu vejo muito em apresentação. Um slide, por exemplo, desconectado do outro, um assunto desconectado. Você não vê isso no filme, então você tem que entrelaçar cada parte para que as pessoas que estejam assistindo consigam raciocinar junto com você. Porque aquela velha questão da comunicação. Para você comunicar bem, não é o tanto que você fala, mas como aquela pessoa absorve aquela comunicação. Então, se você faz essa história caminhando de uma forma ligada, entrelaçada, isso facilita muito. Outra questão em relação a contar histórias. Muita gente me pergunta, como se começa uma apresentação? Eu sempre digo que a melhor forma é contando uma história. Se você tiver uma história bacana de vida, ou um mito, ou um conto que tenha relacionado com o seu assunto, porque o nosso cérebro ele é cognitivamente preparado para gostar de histórias. Aí tem gente que me pergunta, eu sou muito divertido, vou começar com uma piada. Piada é ótimo para o meio da apresentação, o humor é uma ferramenta excepcional. Mas se essa piada não funciona de cara, e aí você que está nervoso, então minha dica é monte uma apresentação com uma história e, se possível, comece a sua apresentação com uma história. Show de bola. É o que a gente chama de rapport, né? É criar uma primeira sintonia com o público que a gente está falando, para se quebrar um gelo. Quem me conhece sabe que eu já começo brincando com questão de Bahia e Vitória. Quem é Vitória, eu aperto a mão, faço aquela agonia toda, já digo que eles são os maiores. Quem é Bahia, eu brinco, mas digo que eu vou também me dar bem com os tricolores. E já é uma forma de um primeiro contato. E aí, pegando o seu gancho, a minha segunda dica é exatamente a questão da comunicação. Eu sempre digo e repito que Chacrinha dizia que quem não se comunica se trumbica. Então, não adianta, gente. Comunicação é, talvez, a principal competência do ser humano. Eu prometi não entrar em questão de coronavírus, mas eu vou citar um exemplo do que está acontecendo aqui agora com o ministro Mandetta. A capacidade de comunicação do ministro da Saúde é incrível. E não é você se comunicar fazendo uma palestra que você está com seu conteúdo, que o ambiente é favorável, as pessoas estão ali para poder aprender, lhe ouvir, admiram você. Não, é num ambiente hostil, de pressão por todos os lados, falando ao vivo a postura do cara, a sincronicidade, o ritmo, o que você fala, né, da linguagem verbal e não verbal. Extraordinária, né, a comunicação do ministro da Saúde. Não vou entrar na questão técnica, na questão política, não é o foco da gente aqui. Mas assista boa parte dos pronunciamentos dele, que você vai ver que capacidade de comunicação que o ministro tem. Então, gente, saibam se comunicar, desenvolvam um aspecto de comunicação, adequem a sua linguagem ao público que está assistindo vocês. É a melhor forma de ser compreendido, é a melhor forma de ser valorizado, tá? Então, por favor, sou tímido, continue sendo tímido. Nós, né, Fausto, somos tímidos, mas desenvolva o aspecto de comunicação. E essa dica sua de começar um bate-papo, uma apresentação contando história, facilite muito para que você quebre um gelo e continue uma boa comunicação. E aí você tocou num ponto importante que vai para a minha terceira dica, que é a questão do personagem público, porque Mandetta
ele está adotando o personagem ideal para esse momento. Do ponto de vista do cara que é técnico, que está ali para passar segurança e resolver o problema. Não é o cara que é político, não é o cara que é nada. Então, eu tenho certeza que lógico, ele é um cara competente, mas é um cara também muito bem assessorado. Que foi, mandou, você vai assumir esse papel e você não vai responder nada, você está ali como um técnico, como um cara que precisa nesse momento de segurança. Que a terceira dica é desenvolva o seu personagem público. Vou repetir aqui, personagem vem de máscara. Eu não estou pedindo para você desenvolver um personagem de teatro, um chapeleiro maluco para você se apresentar. Não é o caso. Mas nós todos, nós temos diversas máscaras. De alguma forma, nós somos um no nosso relacionamento, somos um no nosso ambiente de trabalho, nós somos um com a nossa família. Eu, como professor, eu tenho uma máscara para quando dou aula para crianças de 2 a 5 anos. Eu tenho outra para crianças maiores. Eu tenho uma outra máscara para adolescentes. Eu tenho uma outra máscara para adultos. Porque eu não posso dar uma aula para um grupo de 30, 40 anos como eu dou uma aula para um grupo de 2 anos. Então, a forma de você falar, a forma de você olhar, de você se comunicar. Então, para você construir esse personagem público, você precisa identificar qual é a sua melhor postura, porque alguns cursos de oratória querem te encaixar no molde. Não. Qual é a postura que você sinta-se confortável? Qual a voz que você se sente confortável? E aí é muito bacana que nas apresentações você sempre tem alguém de confiança lhe assistindo para lhe dar esse feedback. Porque você se conhecendo, conhecendo como você se comunica, isso é muito mais fácil para você desenvolver e acabar com alguns vícios, como os vícios de linguagem, como os vícios de postura. Então, só assim para você ir se desenvolvendo. Tem gente que detesta se assistir. Mas eu, todas as vezes que eu termino uma live, eu assisto toda para ver quais os pontos que eu preciso melhorar. Eu sei que é difícil, mas isso é muito importante. Então, saiba qual a imagem, aí o marketing pessoal, qual a imagem você quer passar e desenvolva você dessa forma, mostrando, tentando potencializar, mostrar o que você tem de melhor. Não, perfeito. Eu me enquadro no exemplo de quem não gosta de me assistir. E essa oportunidade do coronavírus está me dando a oportunidade de desenvolver toda essa questão de vida que eu tinha um pouco de receio em fazer. Então está aqui um exemplo de quem está aproveitando uma possível ameaça numa oportunidade. Essa é a terceira live que eu estou fazendo e pretendo fazer uma por semana. E você está fazendo direto com seus alunos em suas redes sociais. Bom, terceira dica de Lebô. Qualifique-se. Palavra de ordem. Tá? Se antes do que está acontecendo estava difícil, depois do que está acontecendo vai ficar mais complexo ainda. Então, o que é que eu digo? Não seja um profissional commodity. Calma, pessoal. Não xinguei ninguém, não. O que é uma commodity é um produto com pouca diferenciação. É um produto que não tem grandes diferenças entre um fornecedor A, B ou C. Então, você quer ser um profissional commodity, você quer ser um profissional que 90% do mercado tem a mesma competência que a sua, aí vai ficar difícil você competir, porque seguramente alguém vai querer ganhar metade do que você está se propondo e vai dizer que vai trabalhar o dobro do que você se propõe a fazer. Então, busque conhecimento, busque qualificação, se desenvolva. É tanta informação gratuita que existe aí. Essa live a gente está fazendo com o objetivo também de divulgar conhecimento gratuitamente. Pessoal, isso é muito democrático. Sabe? De cada 3 mensagens que eu recebo de coronavírus, uma, porque sabe que eu sou do meio acadêmico, são de cursos gratuitos. E eu chego e replico automaticamente para toda a minha rede. Eu pergunto, você que está nos assistindo aí, quantos cursos você já fez nessas quase 3 semanas de reclusão? Pergunto para vocês, que livro vocês leram? Que conhecimento vocês buscaram? Pessoal, não adianta, é irreversível. E detalhe, você costuma ler, Fausto, e pesquisar aquilo que você conhece e que você gosta. Não. Identifique a competência que você tem a aprimorar e leia sobre isso. Mas, Lebô, eu não gosto desse tema, mas esse tema é importante. Esse tema é um gap que você precisa desenvolver. Então, leia sobre isso, tá, gente? Então, a palavra de ordem e terceira dica de Lebô é qualificação, desenvolvimento. Perfeito. E aí eu vou para a quarta dica, que é dê ritmo e colorido à sua apresentação. O que é isso? Quando eu faço uma apresentação, se eu ficar na mesma batida, aí do ponto de vista de postura, do caminhar na sala, vocal,
braços, corporal. Se eu ficar na mesma batida, naturalmente as pessoas vão parar de prestar atenção em mim. Então eu preciso dar ritmo em vários aspectos. Primeiro, como eu falei, no meu roteiro de apresentação, ele tem que ter pontos altos, pontos mais altos. Então, para eu dar esse ritmo na minha voz, porque isso, para uma apresentação, para as pessoas se desconectarem, se eu ficar na mesma batida, pá, 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 as pessoas vão desligar. Então, ora eu tenho que falar um pouco mais baixo, ora um pouco mais alto, ora eu vou falar um pouco mais devagar quando eu quero que as pessoas prestem muita atenção. Uma hora eu vou acelerar o meu texto porque eu quero empolgar o público, vou trabalhar as nuances de grave e agudo. Então, eu tenho que dar ritmo e colorido a essa minha voz. Assim como a utilização dos braços, ó. Todo mundo pergunta. O ideal é que os braços estejam entre o queixo e a cintura. Por que não abaixo da cintura? Porque quando eu coloco abaixo da cintura, isso demonstra uma passividade. E os braços, eles são fortes elementos para você se comunicar. Postura, normalmente pernas na direção do ombro e procurando sempre, ora caminhar um pouco mais devagar, ora caminhar um pouco mais rápido, usar de vez em quando, além do plano alto, o plano médio, que é se abaixar um pouco. Então, dentro da minha voz, da minha face, olhar nos olhos, usar expressões faciais. Então, com a minha voz, com o meu corpo, com o roteiro que eu estou fazendo, eu preciso dar ritmo a essa apresentação. Lembre-se disso, gente. Pense no cinema. Um filme, eles são vários filmezinhos de 1 minuto e meio, porque os diretores de cinema sabem que a cada 1 minuto e meio o cérebro precisa de um novo start. A cada 1 minuto e meio, ponto. Então, se eu ficar no mesmo ritmo de fala, as pessoas vão se conectar. Eu posso ter o conteúdo que for, mas eu preciso ter esse ritmo. Muito bom, Fausto. Perfeito, perfeito. Próxima dica é cuide do visual de sua aparência. A gente sabe que dentro de uma de nossas competências, a beleza é o carro-chefe de nós dois. E quem discordar aí não vai ter mais live e suma do mapa, tá? Mas fora a brincadeira, né, eu estava assistindo uma live anteontem, não vou citar o nome nem que me matem, de um amigo meu, professor, quase doutor, expert em ciência política, que ele me apareceu, Fausto, com o cabelo desse tamanho e a barba aqui. Ele estava penteando o cabelo no início da live com a mão, mas isso é muito a postura dele. Inclusive, eu já falei para ele algumas vezes para a questão da etiqueta. Se alguém está vendo aqui, é mais próximo lá da Unifax, vai saber de que eu estou dizendo, mas eu não estou dizendo o nome, não posso ser processado. Ele até chegou a essa dificuldade de coronavírus, pessoal, desculpe que eu não cortei meu cabelo. Ó, eu dei um jeito de cortar o meu cabelo hoje aqui, porque eu tinha mentoria hoje o dia todo virtualmente e tinha essa live aqui. Então, meu amigo, não é roupa cara, mas é uma roupa adequada. Você tem que estar aseado, adequado ao público que você vai se comunicar. Se for o público mais formal, a roupa adequada. Então, etiqueta é fundamental. E não é só no vestir, é no se comportar, no que falar, adequar a linguagem. Então, pelo amor de Deus, tá? Isso é fundamental. Com certeza. Minha quinta dica, busque conteúdos diferenciados. Vocês vão encontrar muitos cursos da mesma área. Então, você precisa encontrar o seu diferencial. Por exemplo, Fausto, por que no seu curso você não coloca oratória? Porque o sentido que a oratória se tornou hoje em dia não é o que eu considero o ideal para uma apresentação em pública. A oratória, ele surgiu junto com o teatro na Grécia Antiga e tinha um sentido de você se ligar ao outro. Então, eles eram muito próximos. Só que com o passar do tempo, criou-se uma espécie de oratória que é como se fosse uma receita. Então, eu não posso me encaixar na mesma receita que devo. Por isso que eu bato na tecla que você precisa encontrar o seu personagem para falar em público. Porque cada um é de uma forma diferente. Então eu busquei, qual foi o conteúdo que eu busquei? O que eu conheço bastante, que é a área teatral, a área de espetáculo, eu trazer isso para a minha oratória. E aí dentro disso, nas suas apresentações, você tem que sempre estar atualizado. O Leibo vai falar isso, eu tenho certeza disso, porque se a gente der esse curso hoje, daqui uma semana, o nosso curso é diferente, porque a gente tenta sempre trazer uma coisa atual, gente. Pare com isso de dar o mesmo curso 10 anos seguidos. Você tem que estar antenado, tem que estar trazendo sempre coisas novas. Porque com o mercado concorrido como é hoje, se você não for diferenciado, não vai sobreviver. É igual a questão que você me falou, você me perguntou do engessamento.
as pessoas não querem ninguém engessado, as pessoas querem as pessoas autênticas. Você ser autêntico hoje é o diferenciado. É lógico que você tem que ter conteúdo, você tem que ter bagagem, segurar a sua autenticidade, gente, porque chega de cópia. Então, tenha um conteúdo diferenciado. Pô, Fausto, bateram quantas pessoas assistindo a gente aí? Quase bateu 200 aí, foi? Quase isso. Deixa eu mandar um beijo É, aqui pro doutor do Concar, que tá dizendo que eu tô muito sensual. rapaz, eu vou mandar beijo não, que eu vou esquecer da maioria. Então todos sintam-se beijados e abraçados. Próxima dica de Lebu é trabalhar em equipe. E aí, Fausto, depois você pode até complementar, porque você pega, no bom sentido, um bando de crianças e adolescentes, começa a fazer um trabalho e no final do ano um espetáculo, é totalmente um trabalho em equipe o tempo todo. Tá? Então, você realmente sabe gerir uma equipe e apresentar um resultado final. E é isso que as empresas querem, pessoal. Pelo amor de Deus, alguns chavões que não adianta. Vamos voltar a fazer o feijão com arroz, voltar a fazer o básico, tá? Trabalho em equipe é fundamental. As pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e demitidas pelo comportamento, e principalmente o comportamento de não saber trabalhar em equipe. Eu não sei você como professor, mas eu como professor universitário há 22 anos, não raro, ou seja, quase sempre, em todas as disciplinas, quando eu dividia as equipes, no meio do processo, Lebo, eu queria mudar de equipe porque eu não estou me dando bem. Gente, não existe isso. No ambiente profissional, você não escolhe com quem você trabalha. Eu já trabalhei e trabalho com pessoas que eu sou apaixonado, são minhas amigas pessoais. Mas eu trabalhei com gente também que eu não admirei, que eu não respeito, tá? Respeito, assim, profissionalmente, mas o respeito pessoal tem que existir. Então, pelo amor de Deus, na primeira adversidade fiquei de mal, na primeira adversidade saí do grupo de Zap. Eu tenho um grupo de amigos de 30 anos, moradores da Manuel Barreto na Graça, mando um abraço aí, um deles está assistindo aqui, que um saiu do grupo. Então, gente, não é possível. Que mundo polarizado é esse? Que se eu não concordo com o Fausto, Fausto vai brigar comigo, vai dizer que eu não gosto dele e estamos de mal, né? O dedinho está aqui cancelado. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Ética, tá? Equilíbrio emocional, saber conviver com pessoas. Vocês não estão se queixando aí que estão isolados, que estão se sentindo mal? E aí? E quando voltar a conviver com pessoas, vai dizer que não gosta, não vai ter harmonia? Então, pelo amor de Deus, gente, que tudo que está acontecendo sirva para mostrar que a gente precisa conviver com o ser humano. E é o que eu mais estou sentindo falta agora. Estou achando massa essa questão dessa live aqui, ó. Mas o contato físico, para mim, é fundamental. Então, se não sabem, meus amigos, aprendam a trabalhar em equipe. Porque senão, pós-coronavírus, vocês vão estar fritos. E você, assim, é um exemplo nessa questão de trabalhar em público e saber lidar com a gente, com pessoas. É uma pessoa que eu me inspiro muito nesse sentido, porque é uma ferramenta. Eu que trabalho com teatro, então eu trabalho com iluminador, cenógrafo, figurinista. Então, se você não caminhar com todo mundo com a mesma ideia, não adianta. Eu digo sempre os meus alunos, especialmente os adolescentes, quando se matricula no curso, e o pai, meu Deus, ele é incrível, vai ser um grande artista. O mais importante é o que se desenvolve como ser humano, como trabalho em equipe. Você 20 pessoas trabalhando, entendendo que uma depende do outro, é um exercício maravilhoso. Porque realmente, quem estiver no mercado e não souber trabalhar em equipe, muito difícil. A sexta dica, Lebo, é treine com pessoas de confiança. Sempre que eu vou me apresentar em alguma coisa muito importante, Tati, sempre que é minha cobaia, eu sempre me apresento para ela. Eu lembro quando eu fui fazer minha dissertação do mestrado, que a gente tem 30 minutos, minha primeira vez que eu fui apresentar para ela, deu mais de 2 horas, Lebo. Porque você quer abraçar o mundo, você quer falar de tudo que você pesquisou, e aí você vai treinando para chegar naquilo que é sucinto. Então eu sempre peço que um amigo, alguém de confiança, esteja na plateia para anotar quais são os meus vícios de linguagem. Poxa, esse ponto que você abordou é muito bom, porque assim como no espetáculo de teatro, quando você vai a público, tem coisas que você aposta muito e que na hora não funciona tanto, e tem coisas que você não dá a mínima importância e funciona muito. Então é muito importante que você tenha esse feedback de uma pessoa ou de uma gravação, porque a gente precisa evoluir. Perfeito. Mande um beijo pra Tati, viu? Ela tá assistindo aí.
Ah, que massa. Ó, próxima dica, hein? Seja simpático e empático. Então, ó, sem falsa modéstia, pronto, tá aqui a pessoa. Eu sou uma pessoa que me considero ser uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. Se eu não posso lhe ajudar, Fausto, lhe prejudicar, eu não vou. Isso está dentro de mim. Então, isso é fundamental para um profissional. Realmente, isso é exercer um bom marketing pessoal. E a famosa empatia, que é se colocar no lugar do outro. Olha, eu me policio a todo momento quando eu vou falar algo ou quando eu vou fazer algo assim de grande relevância, que pode magoar uma pessoa ou um feedback mais importante que eu venha a dar. Eu digo como eu gostaria de receber esse feedback, como eu gostaria de receber essa mensagem. Então, gente, ó, isso é fundamental, tá? Simpatia, não custa nada um sorriso. Sorrir abre portas, sorrir abre caminhos, sorrir destrói com aquela brincadeira que eu faço, que eu faço, né, Fausto? As pessoas estão cada vez mais críticas e carentes. Quanto maior o nível de carência de uma pessoa, mais crítica ela se torna. E se você é simpático, é agradável, sorri, no mínimo, essa pessoa vai ter um outro olhar para você e não vai encher muito sua paciência. Então é assim que eu penso, que eu penso, E tá? uma coisa, Lebo, que a gente desenvolve. Quando eu comecei a trabalhar, eu não buscava tanto ser simpático com as pessoas e também a gente aprende também muito a ouvir, porque às vezes a gente quer falar demais, e às vezes você dá um ouvido àquela pessoa que está trabalhando com você, um olhar diferente para quem está com você todo dia ali, assim, é importantíssimo a gente trabalhar muitas horas em alguns ambientes de trabalho e algo que eu valorizo também o ambiente de trabalho onde eu estou, porque às vezes você recebe uma proposta financeira muito mais vantajosa, mas você tem que pensar também, será que vale a pena porque você está no seu ambiente onde você conhece as pessoas, onde as pessoas lhe tratam bem e respeitam, então o ambiente de trabalho ele é muito, muito importante. Sétima dica para comunicação em público, cause impacto com os slides. Aí eu vejo muita gente que deixa o slide de qualquer jeito. Os slides, gente, são muito importantes, porque vou lembrar aqui dos 3 pilares da comunicação, que são comunicação não verbal, comunicação com a voz e as palavras. Qual é o mais importante? 55% comunicação não verbal, que são os seus gestos e o visual que você utiliza. Então, muita gente utiliza fotos com qualidade baixa, muito texto em slide, gente. O slide, pense que o slide, ele é só para te dar um norte e para fazer o público entrar na sua linha de raciocínio. Então você precisa de pouco texto, contraste, precisa de contraste, ó, para você, para o visual. Não escolha branco com amarelo. Então pense, fotos de alta qualidade. Não precisa de 200 slides não, gente. É aquele realmente que vai fazer você funcionar. Aí eu falei 55% linguagem não verbal. 38% voz. Por isso que eu falei que é importante você fazer variação de volume, de velocidade. E só 7% as palavras. Por isso que a gente está dizendo aqui, você pode ter muito conteúdo, mas palavras só representam 7%. Não é importante de forma alguma. Você precisa ter conteúdo, mas você precisa se comunicar bem. E aí entra o marketing e entra a comunicação gestual. Então, gente, cause impacto com o slide. O slide tem que ser feito com muita atenção. Oitava. Beleza. Minha próxima dica aqui é a 8ª. Cuide de sua imagem virtual. Eu pergunto para vocês aí. Os adolescentes ainda não, tá? Mas já comece a pensar nisso, os alunos menores de Fausto assim. Mas vocês têm LinkedIn, que é uma rede social profissional. Pessoas são contratadas via LinkedIn. Parcerias são firmadas via LinkedIn. Vocês têm Instagram? Bom, quem está nos assistindo aí tem, né? Então, graças a Deus. Então, não adianta. O mercado também se tornou virtual. Você tem que desenvolver seu marketing pessoal via rede social. Quer seja no aspecto profissional, como o LinkedIn, ou como redes de diversas contatos, como o Instagram. Mas você tem que saber trabalhar isso. É irreversível.
Lebô, eu tenho no Instagram, eu tenho um amigo meu, ele estava aqui nesse instante, o Adriano Hora, que inclusive vou divulgar aqui, viu? Vai fazer uma live aí tocando modinha e tomando vinho. Talvez eu dê uma canja lá cantando uma música junto com ele. Se eu sou cantor, eu não sei, tá? Meu Instagram é pessoal, eu posto o que eu quero, é problema meu. Claro, é uma questão, você pode fazer isso, só que você está sendo visto, ponto. Como é que você quer ser visto? Se você quer utilizar o Instagram como uma ferramenta somente pessoal, para lazer, família, tudo bem. Você não vai ser analisado profissionalmente por isso, mas o seu comportamento vai ser avaliado. Então, o que é que eu costumo fazer? Minhas redes sociais são 80% questões profissionais e 20% questões pessoais. Ponto. Eu não sou obrigado a estar expondo minha vida pessoal, mas também eu entendo que somos um ser único. Não dá para separar metade de Moreira pessoa, pessoal do pessoal e lá do profissional. Então, cada um desenvolva a sua estratégia, mas tenha a sua rede social, divulgue o seu trabalho via rede social, porque sim, você é visto, contratado e valorizado através de rede social. Todo o nosso curso foi vendido, né, em tempo recorde, não é isso, Fausto? Através de redes sociais, WhatsApp e as demais que eu falei para você anteriormente. E nesse momento agora, quem está sabendo utilizar a rede social vai dar um salto à frente. Eu, por exemplo, quando suspendeu, imediatamente no mesmo dia, eu gravei um vídeo com o Tati e mandei para todos os pais dos meus alunos. E eu tive naquela semana, bati o recorde de acesso. Eu tive mais de 80 mil visualizações no meu Instagram, nos vídeos Fantástico. que eu fiz. No mesmo dia eu falei, não, suspendeu, beleza. Todo mundo vai perder alguma coisa? Vai, mas a gente precisa estar preparado para esse momento e já pensando no que vai acontecer. Eu tenho certeza que depois desse momento a gente já vai pensar em projetos de vídeos, a gente já vai começar a trabalhar nessa hora, porque a gente está sendo obrigado e a gente tem que se adaptar ao mercado, a gente não pode ficar nessa caixinha que a gente está, não. E vamos para a 8ª dica de comunicação, prepare um grande start. O que é isso? É aquele seu 1 minuto e meio de apresentação. É aquilo que vai fazer o cara com vontade de assistir. Eu assisti uma apresentação alguns meses atrás, que quem estava apresentando tinha um conteúdo excepcional para falar. Só que ela tinha 20 minutos. E ela tocou no ponto-chave no minuto 18. Então, se você toca nesse ponto, vai me deixar ligado o suspense o tempo todo, poxa, para chegar ali. Então, gente, o início tem que ser o início. No nosso curso, por exemplo, a gente não vai falar o que a gente fez, mas eu e Lebo, a gente fez uma apresentação de uma peça. Eu falei, Lebo, para as pessoas acreditarem no método da gente, você precisa se jogar comigo. E Lebo, na hora, bora nessa. Então, a gente fez uma cena de teatro. Então, as pessoas, aí sim você quebra o gelo, você passa a acreditar, porque se eles estão fazendo, é possível. Então, gente, o primeiro 1 minuto e meio de uma apresentação, ele é crucial para os outros minutos. Então, esse 10% de apresentação, ele vai fazer com que as pessoas fiquem os 90%. Então, muita atenção com esse start. Pegando só um gancho no que você falou aí, Fausto, levando para sua área de mercado, é como naquele filme, no início do filme tem aquele pequeno enigma que deixa você, né, o tempo todo, às 2 horas, atento para o que vai acontecer, né? Novela das 9 antigas, que matava uma personagem no meio da novela e a galera fica 6 meses assistindo, porque o suspense, ele prende. A gente é muito curioso. Não é de sua época não, mas Odete Roitman, viu? Abafa o caso. Eu já ouvi falar. Bom, 8ª dica de Lebô. Mostre que sabe resolver problemas. Aí, meu amigo, talvez seja a mais importante de hoje. Que problema... Eu vou perguntar, não precisa responder não, viu, Fausto? Porque a nossa própria live já vai explicar isso. Mas que problema o curso de Fausto Leboreiro resolve no mercado? Pense aí, pessoal. Que solução nós oferecemos ao mercado? Então, meu amigo, profissional, estudante, está nos assistindo aí, o que é que você sabe fazer de bom? Que competência você tem? Que alguém esteja apto a pagar por isso, porque vivemos no modelo capitalista, precisamos ser remunerados para sobrevivermos, mas pensem nisso. Que problema vocês resolvem do mercado e que solução vocês trazem para o mercado?
Se vocês tiverem boas soluções e serem bons resolvedores de problema, a empregabilidade de vocês, ó, vai lá para cima. Então, pensem nisso, tá? Fausto e Debord claramente sabem o que eles oferecem ao mercado e a solução que eles levam. Então, vocês também pensem nisso a partir de agora. Porque, senão, vocês serão profissionais commodities, profissionais facilmente substituídos por esse sistema capitalista que nós temos aí. Perfeito, Lebi. E como nossas áreas estão ligadas, porque assim, uma das coisas que o teatro oferece é o desenvolvimento da criatividade, de que a gente retome, na verdade, a criatividade que a gente tem na infância, porque criatividade, muita gente pensa que é relacionado à arte. Na verdade, criatividade é você conseguir criar oportunidades para resolver problemas, criar formas de resolver problemas. Então, um profissional que sabe ter criatividade, ter um problema como esse que a gente está vivendo, os profissionais mais criativos que conseguem resolver isso são os profissionais que vão caminhar mais para frente. Então, criatividade é uma ferramenta importantíssima. Aí eu vou para o nona dica, que é não deixe o final ao acaso. E isso acontece muito mais do que não ter um start. Normalmente, as pessoas terminam uma apresentação boa. Então é isso, pessoal. Eu acho que é isso tudo que eu tinha para dizer. Não, gente, ó, de preferência, pensem do final para o início. Pensem num grande final, em uma coisa que realmente deixa as pessoas com vontade de quero mais. Então, pense como um filme, de novo, como um espetáculo. O espetáculo precisa ter um grande final. Um filme tem que ter um final. Então, a sua apresentação também precisa ter um grande final. Não deixe o final ao acaso. Fausto, tem pessoas que só faltam pedir desculpa quando termina a apresentação. Gente, o que é isso? Ó, pessoal, desculpe qualquer coisa. Que isso? Não existe isso. Bom, próxima dica. Seja comprometido. O que é que eu brinco? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra e meu apelido é adicional do turno. Então, meu amigo, não tenha medo de trabalho, seja comprometido. O que eu mais vejo aí são pessoas, ó céus, ó vida, ó dor, e o coronavírus, o que é que eu faço, o que é que está acontecendo no mundo. Gente, pelo amor de Deus, sangue nas veias, sangue nos olhos, acorda para a vida. O que é que está acontecendo, gente? Só faz reclamar, só faz se vitimizar. Agora a culpa vai ser da crise econômica causada pelo coronavírus. Vai abater? Vai. Mas você vai ficar no problema ou você vai ver uma solução? Então tá aí, meus amigos empresários, que eu estou mantendo contato a semana inteira, através de mentoria, de consultoria. Calma. Vai passar, vai passar. Agora estejam prontos para o que vai acontecer. Eu não quero entrar nessa esfera aí, mas pelo amor de Deus, gente, comprometimento, querer fazer, não adianta, o famoso chá, conhecimento, habilidade, atitude. Sem atitude, nada acontece. Então, acorde para a vida, se motive, olhe que motivação são motivos que levam à ação e realmente tem um objetivo a ser alcançado. Senão, vai ficar difícil para vocês. Perfeito, Libo. Vou para a última dica aqui então, pessoal. Ó, muita atenção com a linguagem não verbal. O que eu disse mais cedo aqui. Vou reforçar. Nós temos 3 pilares de comunicação. Lembre-se, quando você vai se comunicar, o foco não é você. É quem está assistindo. Então, você comunica bem, não com a sua fala, mas quando esse conhecimento chega naquela pessoa. E aí eu tenho 3 pilares, que são as palavras, lembrem, 7%. A voz, 38%. E 55% é a linguagem não verbal. Então, primeiro que antes, você tem que alongar seu corpo, se preparar. Eu, particularmente, antes de uma apresentação importante, eu gosto de fazer atividade física para soltar adrenalina e estar com o corpo muito mais seguro na hora de se apresentar. Então, tenho que sim prestar atenção nos meus pés, em ter uma posição dos pés que deixe meus joelhos flexionados e prontos para eu me movimentar em qualquer direção, porque eu não posso ficar parado num lugar só. Eu tenho que uma hora ir para a esquerda, uma hora ir para a direita, eu tenho que dar atenção a todos que estão ali naquele, como um ator que sozinho precisa dominar seu palco e prender a plateia. Então eu preciso estar com minhas mãos ligadas ao que eu estou falando, porque quando você se comunica bem com as mãos, você dá 2 chances a mais
de quem está assistindo entender o que eu estou falando. Então eu faço uma brincadeira, eu sempre digo uma brincadeira que eu faço com os meus alunos menores, quando me pedem para ir no banheiro, eu faço isso. Sim. E a maioria paralisa, porque você está dando duas informações ao mesmo tempo. Parece que é brincadeira, mas o seu corpo fala muito. Então, muita atenção, exatamente. Nanda está falando aí do visual. Então, junta o marketing pessoal com a comunicação. Porque se eu tenho um visual adequado para aquela estrutura, se eu tenho uma utilização das mãos adequadas, normalmente nesse retângulo aqui de queixo até a cintura, tentando utilizar os braços, o cotovelo próximo ao tronco, ó, aqui as mãos, sempre utilizando as mãos ao seu favor. Então, gente, linguagem não verbal é treino, treino e treino. Sensacional. Temos mais 4 minutos de live ou 5 aí. Então, a última dica de Lebo. Olha que roteiro bem feito, hein? Na medida certa, no tempo certo. Não poderia ser, né? Esse tempo todo, hein? Passou voando. Casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável, né, meu amigo? Então, ó, 10ª dica de Lebo. Faça networking. Rede de contato. Como foi que se conheceu, Fausto? Você é professor de minha filha, no colégio, né? Chego lá, nas Sacramentinas, vejo você como professor dela de teatro, digo, rapaz, isso vai dar samba. E eu já com a ideia de querer fazer um curso de oratória, mas não queria fazer um curso tradicional. Conversei com você meio desconfiado assim, falou comigo naquela agonia, né, de ensaio. No segundo momento, de um outro insight, conversou melhor. Quando terminou a apresentação, final do ano passado, início desse ano, vamos fazer algo em conjunto. Ou seja, gente, relacionamento é tudo. As consultorias que eu faço, as mentorias que eu faço é por contato de quem eu conheço ou alguém que me indicou. E vice-versa. Então, se você quer se desenvolver, desenvolva a sua rede de contatos e relacionamento. E não perder a oportunidade, né, Lê? Porque no nosso caso, por exemplo, foi uma aula pública e aí eu falei um pouco com os pais e nisso você conversou comigo, viu como eu tenho uma boa relação com os pais, porque querendo ou não, isso também é network, você dá atenção, escutar, ouvir, ter uma relação e aí é questão de você não perder a oportunidade. Já conheço o trabalho de Lebo, então Lebo me fez um convite mesmo que de forma aberta, fez de forma aberta, não interessa. Aí eu cheguei e falei, Lebo, vamos fazer sim. E aí a gente conversou e fez. Então, garanto que mais da metade das pessoas ia deixar essa conversa, ó, tá, um dia acontece, né, gente? Se você tem interesse de trabalhar com alguém, se você tem um projeto, faça, não espere que ninguém vai fazer para você, não. Porque você precisa ter a atitude de colocar suas coisas para frente. Perfeito, meu amigo. Eu vou me despedir aqui deixando um recado para todos, e aí você finaliza. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Né? Tenha um equilíbrio emocional, mantenha uma calma, vai passar. Agora, se preparem para as oportunidades que vão acontecer. E uma grande oportunidade é o curso Marketing Pessoal e Técnicas Teatrais para Comunicação em Público, do grande Fausto Soares, comigo, professor Leboreiro. As inscrições estão abertas novamente a partir de amanhã. A nossa turma que iria acontecer agora em abril, evidentemente não vai acontecer. O nosso curso vai acontecer quando tudo isso passar, num domingo pela manhã, viu, gente? Contamos com vocês. Fausto, é com você. E lembrando que a gente já tinha mais da metade das vagas já esgotadas, então, assim que isso cessar, a gente no primeiro domingo a gente vai fazer. É isso, com certeza a gente já teria outras vendas, já teria feito para outras empresas, mas é isso, gente, não adianta lamentar, é trabalhar pensando no futuro. Quando passar isso aí, a gente vai fazer em maio, vamos fazer em junho, vamos fazer para as empresas e sempre pensando que essa é a hora também de você refletir e de pensar em oportunidades, colocar aqueles projetos que estão parados para frente, porque não dá para lamentar, gente. É trabalhar, arregaçar a manga e jogar pra frente, né, não, Libo? É isso, meu amigo. Deu 1 hora, velho. A gente aqui passou voando. Que massa, que massa. Então é isso, pessoal. O curso vai... As inscrições estão abertas, não tem muitas vagas. Então, se você tem interesse, pode falar comigo ou com o Libo. Faz sua inscrição. E assim que as coisas normalizarem, num dos primeiros domingos, a gente vai fazer esse curso de manhã. Viu? E se disser que assistiu a live, vai ter um desconto a partir de amanhã, viu? Então beleza. Lembrando, gente, marketing pessoal e comunicação em público são ferramentas cruciais hoje para o mercado de trabalho. É um investimento em você. Quem não tem um marketing pessoal adequado e não se comunica bem, é muito difícil, com mais conteúdo que tenha, conseguir se dar bem no mercado de trabalho. Então é isso, Lebo. Só tem nós dois aqui, então
Foi massa, meu Galera, amigo. Sempre bom com você. Viu? show de bola, Valeu. velho. Tamo junto, irmão.